Bem-vindos. A partir de agora voltam-se a abrir as portas, as janelas do 45 minutos a Porto, mais uma semaninha. O Porto ganhou por 2-0 no jogo do fim de semana frente ao Gil Vicente. Um jogo em que vou aqui já começar a adiantar. Adiante-me já, mas depois vamos voltar para trás, para depois voltarmos outra vez para o jogo. Mas eu já explico melhor. O Porto ganhou por 2-0, ganhou convincentemente, não entrou periclitante como tinha entrado nos últimos jogos para o campeonato. Entrou bem, ganhou bem, não há nada a dizer em relação, não há nada de mal a dizer em relação a este jogo entre o Gil Vicente e o Porto. O Porto ganhou bem, o Gil Vicente vendeu bem cara à derrota, porque também jogou bem, frente ao Porto. Mas já vamos ao jogo do Porto com o Gil Vicente. Eu quero, para já, dar as boas-vindas ao regressado de férias Alberto Edmilson Pinto. Dar as boas-vindas também a ti, Helder. Eu vou começar pelo Alberto, não sobre o jogo, mas porque eu já sei qual é a tua opinião, Helder. Portanto, quero saber a tua opinião, Alberto. Bem-vindo outra vez. O que é que tu tens a dizer sobre o grupo em que calhou o Porto? Ainda não vamos fazer a antevisão do jogo do Porto com o Atlético de Madrid, só mesmo saber, e nas bordas iniciais da coisa, o que é que tu achaste do sorteio do Porto, que ficou, só para recordar, ficou no grupo B com Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Rouge. Eu acho que é um... Olá, boa noite aos dois. Boas férias para o José Sousa. Bem merece. E é bom estar aqui convosco novamente. É assim, relativamente ao grupo, o grupo é um grupo que está perfeitamente ao alcance do Porto. Acho que o Porto consegue ombrear com qualquer uma das equipas, é superior ao Bruges, é superior ao Leverkusen e pode-se bater de igual com o Atlético de Madrid. Nas últimas edições que nos calhou o Madrid, tivemos alguma infelicidade a jogar contra eles, principalmente em casa. Mas não vejo dificuldades de maior de o Porto poder passar à fase seguinte com este grupo. Acho que está perfeitamente ao alcance, tem equipa capaz para até ficar em primeiro lugar do grupo. Agora, a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões, não é? Hoje o Chelsea perdeu fora com uma equipa da Sérvia e o Milão empatou fora. Por isso, é assim, eu acho que o Porto tem equipa capaz de ganhar este grupo. É tudo uma questão de os astros estarem bem direcionados, porque jogar futebol não é uma ciência exata e muitas das vezes não é a equipa mais forte que ganha. E isso viu-se no penúltimo jogo do Campeonato Português, que o Porto perdeu contra uma equipa que ninguém estava à espera, não é? E perdeu por números excessivamente que ninguém estava à espera. Por isso, o futebol tem destas coisas. Por isso é que a gente gosta muito deste jogo. E agora, se olharmos aos nomes, o Porto tem equipa capaz de ganhar o grupo. É perfeitamente ao alcance do Porto. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem, e olhando também para os nomes, o Porto, no grupo do Porto, é o único clube do grupo que já foi campeão europeu. O Atlético de Madrid esteve lá perto e não ganhou. O Porto, exatamente, o Porto esteve 2 vezes na final da Liga dos Campeões e ganhou as duas.
A primeira em Viena, frente ao Bayern de Munique, a segunda em Gelsenkirchen, frente ao Mónaco, e ganhou 3-0. De resto, o Bayer Leverkusen já esteve numa final da Liga dos Campeões e não ganhou. O Bruges ainda não chegou lá nem perto. Em termos de palmarés, o Porto é um potentado a nível europeu. Sim. É engraçado. O Atlético de Madrid, não sei se sabem, é o único, acho que é o único campeão mundial sem ser campeão europeu. Porque em 75 ele perdeu a final com o Bayern de Munique, o Bayern não foi à final da Intercontinental e eles ganham a taça Intercontinental. É engraçado. Portanto, já foram 3 finais e perderam as 3. 2 com o Real Madrid e outra com o Bayern. É verdade. Exatamente. Bom, já vamos voltar outra vez à Liga dos Campeões, até porque ao dia de hoje já foi jogada a primeira jornada, e digo ao dia de hoje porque o programa está a ser gravado a uma terça-feira, e portanto o programa passa à quarta-feira, e portanto ao dia de hoje já se jogaram os primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira jogam-se os restantes jogos dos grupos A a D, e portanto o Porto, na altura em que está a ser feito o programa, que está a ser gravado o programa, ainda não jogou, portanto ainda falta jogar. Já vamos falar sobre o jogo do Porto contra o Atlético de Madrid em Madrid, no estádio Wanda Metropolitano, a casa dos colchoneros. Voltando à realidade portuguesa, ou diria melhor, à realidade tuga, o Futebol Clube do Porto foi a Barcelos, num jogo que já se previa difícil, mas que o Porto acabou por tornar fácil à medida que o jogo foi decorrendo. Mas o Gil Vicente também deu bem conta foi conseguindo dar conta do recado, mas por 2 vezes, já no final da primeira parte, já mesmo nos últimos, em 3 minutos, em 3 minutos arrumou com a questão e acabou por vencer o jogo em Barcelos. O Porto fez alterações, várias alterações. Sérgio Conceição, depois da derrota escandalosa por 3-1 em Vila do Conde, Sérgio Conceição alterou, e de que maneira, o 11 titular. Manteve o Diogo Costa. Na defesa foram 3 jogadores que saíram João Mário, saíram João Mário Marcano e Zaidu. Entraram não, um já lá estava. O PP deslocou-se para a lateral direita. O David Carmo estreou-se a titular na equipa do Porto frente ao Gil Vicente, e o Wendel estreou-se esta temporada com a camisola do Porto, fez o primeiro jogo desta temporada com a camisola do Porto. O Eustáquio entrou para o lugar do Bruno Costa. O Galeno entrou para o lado esquerdo, portanto foi fazer a posição que era do PP, entrou para o lado esquerdo, e na frente de ataque não jogou Evanilson, que começou no banco, e começou por seu lado começou o Tony Martínez. Portanto, depois destas alterações, o Porto jogou com Diogo Costa, PP na lateral direita, Wendel na lateral esquerda, Pep e David Carmo, os dois lado a lado. No meio campo, Mateus Uribe e Stefano Eustáquio. Sobre uma ala, Otávio, sobre uma ala, que não é sobre uma ala, porque o Otávio não joga junto ao lateral, mas pronto, é ali um vagabundo entre a ala e o corredor central do campo. Portanto, Otávio de um lado, Galeno sobre a esquerda, Taremi e Tony Martínez na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Este jogo teve uma particularidade em que, digo que seja uma particularidade, em que o homem do jogo não foi quem provavelmente se esperaria, não foram os avançados, ou neste caso não foi o Taremi, que até marcou, não foi o Taremi, não foi o Tony Martínez, teve várias ocasiões para marcar, mas a bandeirola foi levantada e portanto não conseguiu marcar, e também não foi Galeno, que também marcou. O homem do jogo foi Eustáquio. Já vamos falar só sobre o Stefano Eustáquio, mas para já, Hélder, o Porto... eu vou fazer a pergunta e eu espero que tu percebas onde é que eu quero chegar. Fez bem ao Porto aquela derrota por 3-1 frente ao Rio Ave? Obviamente ninguém gosta de perder, como é óbvio, mas a derrota frente ao Rio Ave por 3-1 em Vila do Conde serviu de lição para o Porto não entrar a dormir ou entrar mais desconcentrado como já tinha entrado nas últimas 4 jornadas.
Viva, sim, perder não que é bom, não é? Mas de facto, se há jogos que são para perder, que seja logo no início, para a equipa ganhar rumo e ganhar alguma disciplina tática que não estava a ter no início das partidas. E desta vez o Sérgio conseguiu, pelo menos aparentemente, incutir na equipa essa concentração que não tinha atingido nos últimos jogos. Eu, de facto, achei que o Sérgio tinha alterar alguma coisa, e, aliás, alterou bastante. Alterou 5 jogadores, e dos quais, na defesa, que tiveram, de facto, uns furos abaixo do que é habitual da equipa do Porto. E gostei da equipa do Porto desde o início. O Eustáquio, de facto, vais falar a seguir, teve muito bem, ou seja, conseguiu fazer o trabalho tático que o Sérgio incutiu na equipa, e a dinâmica ofensiva da equipa. Houve lá 2 lances, e bem, anulados por fora do jogo do Tony Martínez. Um é à queima, o outro é um bocadinho mais à descarada. E gostei muito do Tony Martínez, que é aqueles jogadores que, jogando de início, entrando a 5 minutos do fim, dá sempre o máximo. E de facto concordo contigo, da tua abordagem, que se há jogos para perder, que seja o único, foi com o Rio Ave, que é para a equipa despertar e ainda voltar a facilitar no início dos jogos. Alberto, a pergunta é praticamente a mesma. O Porto serviu de lição o jogo frente ao Rio Ave para não cometer os mesmos erros agora em Barcelos. Olha, eu não tive a oportunidade de falar da derrota do Porto com o Rio Ave, mas também te digo uma coisa, quer dizer, são coisas que acontecem, tudo correu bem ao Rio Ave e tudo correu mal ao Porto. O Rio Ave, em 5 jogos, perdeu 2, deixa ver, acho que perdeu 2, empatou 1 e perdeu outro. Ou empatou 2, exatamente, empatou 2 e tudo lhes correu bem. Agora, o Porto mudou 5 jogadores como era natural, e isso ia acontecer normalmente, porque o Porto ia fazer os ajustes na defesa que tinha que fazer, porque comprou o David Carmo pelo dinheiro que comprou e não podia continuar a jogar com o Marcano, se bem que o Marcano entrou bem nos primeiros jogos e até deu pontos ao Porto. E é sempre um jogador a contar com ele para quando é preciso e para quando for preciso. Agora, é evidente que tendo David Carmo a custar o que custou, o David Carmo tinha que entrar na primeira hipótese. E esta foi a hipótese, foi jogar contra o Gil Vicente e correu bem. O Grujic também não jogou, estava, não sei se estava lesionado. Lesionado. Estava lesionado. Entrou o Eustáquio, de quem eu gosto muito, que tecnicamente é melhor que o Bruno Costa e tecnicamente é melhor que o Grujic também, e por isso fez um grande jogo. Não é? Foram dele as iniciativas para os 2 golos. Jogou muito bem e penso que tem ainda muito para dar ao Porto. Tirando isso, Galeno acho que é para jogar sempre de início e deve jogar sempre de início. E o Zaidu tem sempre lugar. Eu acho que o Zaidu teve a descansar, porque o seu substituto não se deu muito por ele, porque ele só defendeu praticamente sempre, não atacou. De maneira que o Zaidu vai entrar de certeza absoluta contra o Atlético, e espero que com o Galeno à frente dele, porque o Galeno é uma gazua, é um abre-latas. Eu acho que ele deve jogar sempre. E de preferência com o Eustáquio, no lugar onde jogou, porque o Eustáquio, técnica, não é um Vitinha, mas é o mais parecido que nós temos com o Vitinho. E como não compramos ninguém para aquele lugar, é o Eustáquio que deve jogar. Fiz agora um verso e até correu bem.
É poesia, pá, é poesia. Pá. Eu sou o Alberto Pinto, não sou o Alberto Caeiros, mas pronto, mas quase estou lá perto. Sou o Alberto Ivanilson Caeiros. Estou a ver que as férias fizeram-te bem. São bitites. Não, estás à vontade. Não, mas é assim, a equipa que o Sérgio pôs a jogar contra o Gil Vicente teve bem. Penso que só faltava ali o Zaidu. Eu acho que se tivéssemos ali o Zaidu, se calhar estaria ainda melhor. Agora, vamos ver amanhã contra o Atlético como é que as coisas rolam. Nós jogamos muito bem contra o Sporting, jogamos muito mal contra o Rio Ave. Foi um descalabro, quer dizer, foi impressionante ver. Mas, Alberto, foram 4 remates do Rio Ave, 3 golos. Pá. Aquilo foi... O que eu digo foi tudo a correr bem ao Rio Ave e tudo a correr mal ao Porto. Quer dizer, e isso acontece. Não é? Hoje vi o Benfica a jogar, o Benfica tem uma equipa superior quantas vezes ao Maccabi e Haifa, e o Benfica viu-se, teve que suar para ganhar. Não é? Teve que suar as estupinhas para ganhar. Aliás, já que o Passos foi o ai, não é? Portanto... Claro. Eu acho que hoje em dia todas as equipas têm, não é como antigamente, que as equipas nas primeiras partes faziam grandes jogos e aquilo ficava ali um bocado tremido, e depois na segunda parte eles iam-se abaixo das canetas porque não tinham a preparação das grandes equipas e iam-se abaixo das canetas. Agora já não, claro. As equipas pequenas já têm a mesma preparação, já têm os mesmos métodos, já têm a ciência toda, eles também a têm. Por isso, eles batem-se de igual para igual até ao último minuto. E o que é que acontece? A diferença é esta. Ou acontece o que acontece num jogo como o Porto Rio Ave e aconteceu o que aconteceu, quer dizer, é completamente anormal o resultado daqueles, e não é por causa da diferença de jogadores, foram incidências do jogo, e o Porto não mereceu ganhar, o Porto perdeu e perdeu bem. Perdeu bem, mérito do Rio Ave. E, quer dizer, e o Rio Ave agora foi jogar contra os Chaves e empatou, não é? Empatou. Pronto. Quer dizer, como é que... a gente não pode pensar assim, bem, o Rio Ave ganhou ao Porto, vai ser campeão, ou vai ficar em segundo lugar. Não, se calhar baixa outra vez de divisão, ou fica a meio da tabela, ou abaixo também da tabela. São coisas que acontecem. Espero que amanhã seja um grande jogo. O Porto tem jogadores capazes de ombrear com os Joões desta vida, que custam 130 milhões ou 200 milhões. É mais ou menos isso. Mais ou menos. A gente tem capacidade para chegar lá e ganhar o jogo. Já quase o fizemos o ano passado. Foi o ano passado, acho eu. Ano passado não ganhamos porque... Não ganhamos porque nos anularam o golo ou tiveram lá Aquilo parecia o árbitro da Liga Portuguesa, pá. Exatamente. Por isso, não ganhamos e depois cá perdemos porque enfim. Pronto, mas estamos aí. Amanhã está 0-0 quando começar o jogo. Espero que acabe 0-3. 0-3. Com 3 golos do Ivanilson. Olha, que eu acho que amanhã vai já de início. Acho que amanhã vai apostar nele e não no Tony. Eu digo-te uma coisa, eu gosto muito do Ivanilson. Não é do Edmilson, do Ivanilson. Mas o Tony Martínez, eu amanhã punha a jogar o Tony Martínez. Amanhã, Martínez é mais da área. Ele amanhã ia entrar com as ganas todas, porque ele está no país dele, ele quer mostrar serviço e quer se mostrar à seleção. Eu punha-o a jogar de início, não tenhas dúvidas. Era para jogar de início. Se calhar o Sérgio está a pensar uma coisa que tu, se calhar... espero que pense, e se calhar se pensar, se calhar vai dar frutos. Porque ele vai entrar com as ganas todas de mostrar serviço. Pode até, espero que não, mas pode também correr bem ao Martínez, mas que ele tem qualidade, tem. Sim.
ia jogar naquele estádio perante os seus conterrâneos, ele vai querer mostrar que é um jogador para a seleção. Por isso, porque ele está numa grande equipa. Está numa equipa de topo europeu. Por isso, a montra dele é aquela. Era ali que eu punha a jogar. Tenho dito. Muito bem. Passando já a palavra para ti, Helder, porque há aqui um jogador claramente que saiu destacado, que se destacou durante o jogo. O Alberto já falou dele e eu também já estou aqui por em baixo. O Stefano Eustáquio fez talvez o melhor jogo com a camisola do Porto e ajudou e muito a equipa do Porto a ganhar este jogo, sendo ele quase como que um segundo motor a par do Otávio para a bola conseguir chegar lá à frente com perigo. E desta vez aqueles minutinhos todos do ano passado, aqueles 10 minutos finais de cada jogo do ano passado, deram a que o Eustáquio jogasse, creio que durante o jogo todo, exatamente, fez com que o Eustáquio jogasse 90 minutos, mais descontos, obviamente, mas o Eustáquio neste jogo frente ao Gil Vicente foi uma pedra essencial, tanto que, segundo o site oficial da Liga Portugal, levou-lhe o prémio de homem do jogo e um dos melhores em campo. Sim, ou seja, o Eustáquio veio mostrar neste jogo o que já tinha demonstrado no fim da época passada. E, aliás, o Porto assinou a cláusula de compra do Eustáquio no fim da época e mostrou que os jogos feitos no início da época é uma evolução bastante positiva e acho que vai ser um jogador para a época toda. É verdade que ele não é nem o Vitinho, não é? Não tem essa classe de toque de bola, mas é um jogador muito eficaz e muito bom taticamente. Agora, além de salientar a qualidade do Eustáquio neste jogo, há uma coisa que eu queria falar, que era, de facto, o Sérgio mudou a defesa, sim, mas tem o meio-campo. Se tu reparares, o Porto tem muito melhor no meio-campo, ou seja, as bolas não, ou seja, temos ofensivos e defensivos. Muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. O Galeno, de facto, na ala esquerda, que jogou mais pela ala esquerda, prendia muito bem o defesa esquerdo da equipa do Gil Vicente, não deixando de penetrar na nossa defensiva. Tanto que o Wendel, o Wendel de facto pouco atacou, porque de facto porque o Galeno faz aquele corredor todo. O Uribe é aquele pêndulo que joga sempre bem. E de facto, com o Eustáquio e o Galeno, aquilo ficou muito mais equilibrado. Agora, o meu medo é que, de facto, não temos ninguém, a meu ver, que se algo correr mal, um Galeno 2, porque não temos ninguém com aquelas características de entrar e conseguir movimentar o jogo. Agora, para o próximo jogo, acho que, de facto, o Sérgio vai manter a equipa praticamente igual. O facto, o Alberto falou disso do Tony Martínez, joga na terra dele, pode ser uma opção para o Sérgio, embora eu, pessoalmente, acho que o Evanilson, que é um jogador mais móvel, poderia ser mais produtivo neste jogo de quarta-feira. Agora, voltando à equipa do Porto do Gil Vicente, sem dúvida que a equipa ficou muito mais equilibrada, tanto a nível defensivo como a nível ofensivo. Só queria pôr uma nota, que é o Diogo Costa. O Diogo Costa, quando foi preciso, ele estava lá. O Porto, quando ainda estava 0-0, há uma bola que, de facto, que o Diogo consegue apanhar, sem espinhas. E, de facto, é este guarda-redes que marca golos. Aquilo é um golo. E para ainda bem que ninguém veio buscá-lo até dia 31 de agosto, não é? Portanto, vamos ter pelo menos até 31 de dezembro, não é? Mas... para finalizar, gostei muito da equipa do Porto a nível tanto defensivo como ofensivo. O Diogo Costa começa a ser aquilo que, designadamente nas equipas grandes, se chama de guarda-redes de equipa grande. Tem de ter 2, 3 bolas de defesa e são... Aliás, guarda-redes de equipa grande tem de ser um guarda-redes que, além de dar pontos ou assegurar os pontos, é um guarda-redes que tem de ganhar campeonatos. Foi aquilo que aconteceu o ano passado com o Diogo.
E já está a acontecer este ano também. Claro. Não é? É para ganhar, não é? Portanto, Contra o Sporting ele tirou 2 Três ou 3 bolas. bolas. Três 3 bolas, bolas. Não é? Por isso, ele já deu pontos ao Porto. Não foram só os golos que foram marcados. Aliás, já com o Marítimo, aquela perda da bola do Marcano, foi ele que safou, não é? Portanto, Uhum. Exatamente. Não, Precisamente. é grande guarda-redes e por isso é que o Porto comprou o Portugal, que eu não sei, esqueci-me agora do primeiro nome, Samuel. Samuel Portugal, que me parece ser um excelente guarda-redes. A precaver, porque ele vai fazer o Mundial e de certeza absoluta que depois, quer dizer, aquilo é tudo junto, é o Portugal e a janela de transferências, é o Mundial e a janela de transferências, ela vai seguir. e se ele fizer, e se Portugal fizer uma boa temporada, uma boa jornada no Mundial com ele, porque ele vai ser o titular, não é? Porque ele, sem dúvida nenhuma, não há guarda-redes em Portugal que jogue tão bem como ele, com as mãos e com os pés, isso é fundamental. O Patrício é muito bom, mas ele é melhor com os pés. É isso que há, a diferença deles os dois é essa. E por isso é muito provável que o Porto fique sem ele no final do ano. Infelizmente, mas é a lei do Só espero, futebol. Alberto, no fim da época. No fim do ano, não. Esperamos que em janeiro ele fique cá, portanto. Mas Vamos no fim ver. da época não tenho muitas esperanças que continue, portanto. Vamos ver. Vamos ter de esperar pelo final da temporada para sabermos isto. Além do Eustáquio, há também outro jogador que já foi falado aqui pelo Alberto, e portanto agora vou dar a palavra ao Alberto para falar dele outra vez. O jovem 20 milhões, David Carmo, que já tinha estado, que já tinha jogado pela equipa, já tinha jogado pela equipa B, se não estou em erro. Já. Exatamente, já tinha jogado pela equipa B, não pôde jogar os primeiros jogos por ao primeiro jogo por castigo. Não. Dois jogos. Exatamente, não pôde jogar os primeiros jogos por castigo, jogou depois para ganhar ritmo na equipa B, fez apenas um jogo na equipa B, depois voltou ao banco de suplentes para agora ser titular, Alberto, e provar o porquê, ou ajudar a provar o porquê do Porto ter gasto o dinheiro que gastou, porque quando se tem um defesa central tão atento, tão concentrado, é meio caminho andado para acabar um jogo com 0 golos. O David Carmo não engana ninguém, não é? Ele já veio com créditos firmados do Braga, apesar de ser muito jovem, e está a começar, e neste jogo não se deu muito por ele, mas jogou certinho, sem errar, jogou muito certinho. Não tenho dúvidas nenhumas que vai aprender muito com o Rei que tem ao lado dele, e ele não tem problemas nenhums em ensinar-lhe tudo e mais alguma coisa, que é o que ele sabe fazer, é ensinar os mais novos, o Pepe, e vai ser ainda maior do que já é, do que aquilo que a gente lhe vê. Por isso é muito normal que ele entre na equipa devagarinho, e com o entrosamento ele vai aparecer e vai ser o segundo central do Rubem Dias, que ainda hoje marcou um golo. Por isso, em termos centrais, no Porto e na Manchester City, estes dois clubes estão bem, pelo menos com cada um destes dois. E Portugal está muito bem servido, porque não tenho dúvidas nenhumas que o Pepe, retirando-se, o David Carmo sobe na hierarquia e será o segundo central da seleção, porque o Pepe não é eterno e as lesões agora, se elas aparecem, demoram mais a sarar. Por isso, enquanto ele puder, ainda hoje, por acaso, vi o rosto de sofrimento do Otamendi, que é mais novo, que eu duvido que ele jogue mais um ano do que o que está a jogar.
Pronto, é a genética de cada um. O Otamendi é um grande jogador, foi um grande jogador no Porto, foi um grande jogador no Valência e no Manchester City, e agora está também a jogar muito bem no Benfica, mas é a genética de cada um, e apesar de ser mais novo, já vejo, já se consegue-se ver na expressão de dor do esforço que o Otamendi faz para acabar um jogo de 90 minutos, ou de 95, ou de quase 100 minutos. As pessoas são todas diferentes. Não estou a tirar valor ao Otamendi com isto. Apesar de estar a defender agora as cores do rival. Mas é o que é. E isso ainda não vejo no Pep, não é? O Pep parece ainda um jovem a correr. Agora, é evidente que se tem uma lesão, não vai recuperar tão rapidamente como recuperaria se tivesse 20 anos, porque é a lei da natureza. De maneira que o David Carmo vai ser um grandíssimo central, espero que por muitos anos no Porto e na seleção nacional. Ele neste jogo com o Gil Vicente jogou certinho, não deslumbrou, não desacertou, jogou certinho, direitinho, fez o que está a fazer, mas paulatinamente ele vai crescer e vai marcar golos e vai ser grande jogador, vai ser grande central. Helder, o David Carmo fez aquilo que se pedia, competência. Sem dúvida. Eu, por acaso, já o acompanhava da época passada no Braga e mostrou sempre grande maturidade, não só no Campeonato Nacional, mas também na Liga Europa, em que até marcou um golo contra o Rangers, quando estavam a jogar com menos um já a equipa do Braga. É como o Diogo Costa, eu estou convencido que, como disse o Alberto, que ele vai ser o titular. Eu não sei como é que o Pep vai chegar ao Mundial. Eu não sei se a dupla será Pep, Rubem Dias, se Pep, David Carmo, ou David Carmo, Rubem Dias, mas não deve fugir muito disso. E, portanto, se ele fizer uma boa campanha na fase final do Mundial do Qatar, é outro valor que eu acho que o Porto irá ter muitas dificuldades em manter na próxima época. Mas espero que continue cá por mais um tempito, que ele é bastante jovem. E ao lado do Pep, o Pep tem experiência e ainda tem velocidade, o que é incrível, que parece para um jogador daquela idade, não é? Mas de facto, é como disse o Alberto, se há lesões musculares, a recuperação já não é a mesma de um jovem de 20 anos, ele tem quase 40. E jogou muito bem. Aliás, quem viu esse jogo pensava que a dupla de Pep e David Carmo já jogava uma época inteira. E foi o primeiro jogo oficial que jogaram juntos. Eu, como disse o Alberto, concordo perfeitamente. Acho que é um bolo seguro e que vai dar muito valor à nossa seleção e ao Porto. Portanto, vamos ver se ele corresponde às expectativas geradas. O David Carmo só tinha jogado 11 minutos na primeira equipa contra o Mónaco. Depois foi este jogo que fez, não é nada. Aliás, entrou com o golo. Depois não foi válido, não é? Foi anulado. Mas fez o primeiro jogo com o Porto. Não é? Por isso, jogou certinho, sem deslumbrar, mas certinho, competente, sem falhas, que é o que se quer. E pronto, e agora acho que é para continuar, acho que não sairá mais da equipa, julgo eu. E acho que amanhã vai secar o João Félix. Acho que o João Félix amanhã não vai ter hipótese nem com o Pepe, nem com o Carlos. Eu acho que o João Félix pode ser secado até pelo Bruno Costa. Até pelo Bruno Costa, não estou a brincar. Exato. Até pelo Marcano que está no banco. No banco. Vai ficar no banco. Não sei. Vamos ver. E provavelmente será mais um jogo em que o Griezmann vai entrar aos 60 e qualquer coisa minutos para o Atlético Madrid não ser obrigado a pagar a cláusula ao Barcelona. É o que dizem, não é? É o que dizem.
Passando agora para a próxima parte, ainda em relação a este jogo, e vai ser a última coisa que vamos fazer em relação a este jogo do Gil Vicente, 0 Porto 2. Alberto, isto agora para esta nova temporada de 45 minutos já, de 45 minutos, especificamente agora em relação a 45 minutos a Porto, eu decidi introduzir aqui uma inovação que fui buscar a um outro podcast de desporto, e portanto agora sempre que houver um jogo, principalmente do campeonato, vai haver aqui um momento de pontuação em que eu vos peço para vocês darem pontos de 0 a 10 à equipa que jogou e aos jogadores que entraram. Ou seja, de 0 a 10, vocês vão dar as vossas pontuações aos jogadores que jogaram frente ao Gil Vicente. O Porto ganhou por 2-0, como eu já disse. Golos marcados primeiro na sequência. Aos 41 minutos marcou o Taremi, aos 44 marcou o Galeno, com assistência direta de Stefan Eustáquio, que foi considerado o homem do jogo pela televisão que esteve a fazer, que esteve a transmitir as imagens da partida. Alberto, vou começar por ti, a tua primeira pontuação para o Diogo Costa, de 0 a 10. Bom, o Diogo Costa merece sempre, não foi um jogo muito exigente para ele, mas 8. 8. Helder. Concordo, 8. 8. PP, Helder. Pá, eu tenho pena que o PP jogar no lado direito. Eu acho que é um jogador com tanto valor e com tanta capacidade técnica que pôr no lado direito a defesa é quase um crime. Mas ele, de facto, é aquele jogador que joga bem em qualquer posição. Eu até acho que até guarda-redes, pá, ele deve jogar bem. Portanto, dou um 8, porque ele tem muito bem no jogo. E acho que merece essa pontuação. Eu por isso mesmo também lhe dou um 8, porque realmente um homem que é um jogador daqueles que faz o que faz naquela posição, porque ele é um jogador de meio campo para a frente, não é de atacante, estar ali a defender, defende como ninguém. Por isso, se calhar 8, 8,5 não lhe ficaria nada mal. Muito bem. Avançando para os dois centrais, para também podermos ir avançando, os dois centrais, Pepe e David Carmo, por esta ordem. Alberto, Pepe primeiro e David Carmo depois. 7-7. Acho que os dois estiveram bem. Não foi um jogo muito exigente e acho que jogaram confortavelmente bem. O QB? Perante as exigências que o adversário impunha. Concordo. 7-7. Acho que estiveram os dois muito bem no plano da equipa ofensiva do Gil Vicente, que de facto não fez grande moça, mas estiveram muito bem sempre que foram solicitados. E do lado esquerdo, Helder. Pá, dou menos, porque o Vendel de facto quase não atacou. Portanto, dou um 6. Não, acho que não. Sim. Não dou mais. 5,5. 5,5. Muito bem. Porque realmente ele só defendeu e não. E o Gil não atacou muito. Portanto. Eu até pensei que não tínhamos defesa esquerda. Não quero mal nenhum ao Wendel, mas realmente ele é o jogador menos na equipa. Infelizmente, acho que a equipa merece mais do que um jogador como o Wendel, mas pronto. E para mim o Zaido é melhor que ele. Sem dúvida. Uribe e Eustáquio, Alberto. O Eustáquio merece 9 e o Uribe 8, porque o Uribe é sempre uma orquestra bem afinada. E o Eustáquio porque entrou e jogou a primeira vez 90 minutos e foi o maestro e foram dele que saíram os 2 golos. Por isso, 9 para ele e 8 para o Uribe. Eu dou 9 ao Eustáquio porque de facto entrar numa equipa que tinha perdido 3-1 fora e entrar numa posição muito importante e ter jogado tão bem como jogou, tanto a nível ofensivo como defensivo, também concordo, 9 para ele.
E o Uribe para ter 8,5, que ele tem, pá, é aquele relógio, sempre certinho. Portanto, 8,5 para o Uribe. Muito bem. Passando agora para os outros dois, Otávio e Galeno. O Otávio desta vez parece ter um bocadinho abaixo do que aquilo que é habitual. Geralmente o Otávio merece 10 e ele agora pronto, chegou aos 7. Pronto, mas teve um jogo mais apagado desta vez. Mas geralmente o Otávio é 10 ou até consegue arrebentar com a escala. Pronto, mas neste jogo não. Neste jogo, para mim, é um 7. Helder. Olha, eu dou 7 também ao Otávio e dou 8,5 ao Galeno. O Galeno eu não falei, para não. Não. Eu dou um bocadinho, dou mais meio porque achei e acho que o Galeno é sempre uma mais-valia para o Porto. Acho que é um abre-latas. E marcou um golo e é um, opa, ele tem que jogar o tempo todo para conseguir fazer aquilo que ele sabe fazer, que é tentar, que ele chega lá. E chega sempre. Agora, tem que jogar, não pode jogar 10 minutos. Jogar 10 minutos não chega para o Galeno. Para mim é para jogar o jogo todo. E jogando o tempo todo ele consegue abrir as portas da baliza e marcar golos ou fazer marcar golos. Mas tem que jogar o jogo todo. 10 minutos só para ele não chega. Não chega. Ele é um jogador de explosão e por isso ele tenta e ele estuda os adversários e como há de passar por eles, e se não der de uma maneira ele há de arranjar outra forma para os tentar passar. Até que consegue. Isso, para mim, é fundamental que o Galeno jogue sempre desde o início. Muito bem. Passando para os dois avançados, Taremi e Evanilson, não, Taremi e Tony Martínez. Alberto, vamos a isso. Para mim merecem 10 cada um. O Taremi, pela inteligência que tem em fazer passes para golo e pela forma como marcou o golo que marcou, é fruto da inteligência dele. E o Tony Martínez é um jogador com muitas, como dizem os nossos irmãos, com muitas ganas e quer mostrar trabalho e marcou 3 golos, mas só um é que valeu. Os outros 2, infelizmente, estavam ali uns centímetros fora de jogo. Mas é um jogador a contar que se pode contar com ele. Por isso, por aquilo que ele fez e por aquilo que ele trabalhou, merece 10 também. Olha, eu dou 8,5. Eu não sou tão generoso como o Alberto. Acho que tiveram muito bem os dois. O Taremi pelo que marcou e pelas jogadas que proporcionou, e o Tony Martínez pelas ganas que sempre joga e pelo infortúnio de marcar 2 golos em fora de jogo. Mas o VAR está para isso. E, portanto, 8,5 a cada um. Acho que tiveram os dois muito bem. Muito bem. Ainda entraram Gabriel Veron, Veron aos 75, o Namazo aos 90, o João Mário aos 82, o Evanilson entrou com o Veron aos 75 e aos 82 com o João Mário entrou também o Gonçalo Borges. Destes 5 que entraram, querem dar pontuação a algum deles? Olha, eu queria dar 6 ao Gonçalo Borges. Eu gostei muito da forma que ele entrou. O Verão, acho que ele... Eu acho que ele tem que ter um jogo de princípio a fim. Tem que entrar... Ele tem que jogar 90 minutos. Porque eu ainda não consegui perceber o que é que ele joga. E acho que um jogador como ele, que estava habituado a jogar os jogos inteiros no Brasil, vir jogar cochichos, se calhar não é por aí que aquele jogador vai mostrar e vai demonstrar o futebol que ele tem, porque está por aquilo que ele fazia no Brasil, tem muito futebol. E jogar 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos, não me parece que seja por aí que ele vai mostrar o futebol que tem. Mas o Gonçalo Borges, eu gostei muito da forma como ele entrou. Os outros, pronto, não tiveram assim grandes oportunidades. Eu posso dar 5 a toda a gente e se calhar 6 ao Gonçalo Borges.
Olha, eu só ia pontuar o Salvadores e o Verón. Gostei muito dos dois. De facto, o Verón é aqueles jogadores que, de facto, sabe a pouco, ele jogava só 15, 20 minutos. Concordo com o Sérgio que ele tem que se habituar ao futebol europeu, mas gostei muito dos dois. Portanto, dou 6 ao Gonçalo e 6 ao Verón. Muito bem, do campeonato está tudo feito, está tudo tratado desta jornada, obviamente. Na próxima jornada o Porto volta a jogar no sábado. Aliás, de resto vai ser no fim de semana particularmente atípico, porque os 3 grandes jogam no sábado e, portanto, vai ser um fim de semana carregadinho deles a começar logo ao início da tarde e acabar à noite. Antes de terminarmos este programa, obviamente não podíamos passar sem falar do jogo que vai ocorrer durante esta quarta-feira entre o Atlético de Madrid e o Porto. Como já sabem, à hora a que estamos a gravar o programa, o jogo ainda não aconteceu, só vai acontecer depois. Aliás, o jogo vai acontecer antes do programa ir para o ar, portanto, Hélder, o Porto desloca-se mais uma vez a Madrid, mas desta vez quererá certamente, entre aspas, vingar a derrota. A derrota não, o empate em Madrid do ano passado podia ter sido vitória se não tivesse havido um determinado árbitro a assinalar mão na bola, quando depois vai-se a saber por vários especialistas de arbitragem, ex-árbitros, a não darem razão ao árbitro da partida. Pá, tu falaste bem que aquilo foi quase derrota, né? Porque aquele empate teve o sabor amargo. Estou convencido que vamos ganhar. E vamos ganhar por mais do que um gol. Vai ser 2-0. E digo-te já, vai ser um Tony Martínez e outro Evanilson. Alberto. Olha, eu também acho que vamos ganhar. E acho que é 3-0 do Evanilson, não? Não, desta vez acho que o Martínez deve jogar. Pode ser até 3-0, 2 do Martínez e 1 do Edmilson. Vamos ver. 1 do Evanilson. Mas agora falando a sério, eu punha o Martínez a jogar e acho que se ele jogar, nós vamos ganhar. Ele marca um golo e o Taremi marca outro. 2-0. Eu aposto nos 2-0. Também. Muito bem. Já agora, só mesmo por mera curiosidade, quero saber a vossa opinião sobre, muito rapidamente, sobre esta última janela de transferências, que já acabou, obviamente. O Porto fez entradas, fez também saídas. Entraram para o Porto David Carmo, Gabriel Verón, o Gruitch também foi comprado de forma definitiva. O André Franco também entrou, o Samuel Portugal também entrou, o Stefano Eustáquio foi no mesmo caso do Gruitch, também foi compra definitiva do passe neste caso em relação ao Gruitch. O Eustáquio foi a mesma coisa, mas com o Passos de Ferreira. Do Porto saíram, Vitinha foi a maior venda por 41 milhões e meio de euros, Fábio Vieira saiu por 35, o Francisco Conceição por 5, o Sérgio Oliveira por 3 milhões, o Marchezinho por 1 milhão de euros e o Diogo Leite pelo empréstimo à União de Berlim. A taxa de empréstimo é de 500 mil euros. O Porto gastou nesta janela de transferências 51 milhões e vendeu 86 milhões. Hélder, destas aquisições todas, ou deste balanço entre aquisições e vendas, ficou mesmo já no último dia do mercado, ficou marcada as declarações de Pinto da Costa sobre a compra do Samuel Portugal, que disse que o Porto tinha comprado 20% dos direitos económicos do jogador por 1 milhão de euros. Temos a opção não obrigatória, mas esperamos exercê-la para comprar mais percentagens com o decorrer do tempo, se ambos entendermos sinal de que isto resulta. O Porto comprou o Samuel Portugal no último dia do mercado, faz algumas entradas, mas terá ficado a faltar uma entrada para a lateral direita?
Olha, eu acho que faltavam duas. Um para a lateral esquerda, que eu acho que pode ser os mais mal servidos, porque o PP pode fazer aquele lugar, e um para o meio campo. Mas eu compreendo o Assad, porque pá, não há dinheiro, não é? Ou há pouco dinheiro, e com ainda a UEFA à perna, não houve outra possibilidade de comprar mais alguém. Do Samuel Portugal, a minha esperança é que de facto ele possa jogar para uns jogos da Taça da Liga ou Taça de Portugal. Parece-me ser um bom jogador, embora já com 28 anos. Ok, eu sei que os guarda-redes jogam bem mais tarde do que os jogadores de campo, mas ficou com esta marca de boca de nenhum rebuçado no último dia das aquisições. Esperemos que o Sérgio, como tem feito nos últimos 5 anos, ou 6, que invente e que arranje ali um número 8, que pode ser o Eustáquio, vamos ver. Mas, de facto, com pouco dinheiro, é difícil. Alberto, ficou a faltar a compra de mais algum jogador para reforçar ainda mais o plantel? Eu acho que o Porto comprou aquilo que podia comprar e vendeu aquilo que podia vender. O Porto não tem dinheiro, não é só o Porto, são todas as equipas, tirando 10 equipas do campeonato inglês e pá, e 2 ou 3 do campeonato Espanhol, alemão e pá, e 1 ou 2 do campeonato francês. O resto está tudo a tenir, não é? Não há dinheiro. E os portugueses então ressentem-se muito mais. Por isso o Porto não tem dinheiro. Fruto de quê? Fruto de má gestão do passado e fruto de tudo, das contingências negativas do que se viveu no mundo em todos os setores e o futebol ressentiu-se muito mais, não é? Está há quase 2 anos sem bilheteiras e se não há espetáculo, não há espectadores também, os sponsors também não estão muito interessados em pôr lá dinheiro, não é? A publicidade também não se faz, por isso o Porto ressentiu-se bastante. Eu não sei como é que o Benfica consegue fazer o que faz, gastar o dinheiro que faz, e o Sporting está como está. Não faço ideia se uns têm ajudas bancárias mais que os outros, uns têm perdões bancários, outros não têm. O que é facto é que o Porto comprou aquilo que podia e pronto, antigamente nós já habituámos muitas épocas, quando começavam as épocas, na apresentação da equipa, aparecer sempre uma surpresa, não é? O roçado. Este ano Isso já acabou, quer dizer, e ainda bem que temos o Sérgio Conceição, que consegue há 6 anos consecutivos fazer equipas fazer milagres fortes e ganhadoras, não é? Com pouco dinheiro. E outros gastam 100, gastam não sei quantos milhões e todos os anos desfazem as equipas e montam outras equipas e ganham o que ganham muito menos que o Porto. Por isso, enquanto for assim, eu prefiro que seja assim. Olha, não há jogadores sonantes, não há jogadores para todos os setores que a gente gostaria, mas vai-se inventando e pega-se num jogador atacante do meio campo e põe-se a defender na lateral direita e ele faz jogos fantásticos, por isso deixa estar assim. Quando tivermos o Sérgio Conceição, que é a melhor aquisição que o Porto tem, é manter o Sérgio Conceição. Sem dúvida, sem dúvida. Ele depois faz jogadores. Ora, muito bem, por hoje, por esta semana, está tudo completo. Falou-se de tudo e mais um bocadinho, de tudo e mais um par de botas. O Porto volta a jogar no fim de semana, depois deste jogo frente ao Atlético Madrid em Madrid. O Porto regressa a Portugal, regressa ao Dragão e vai jogar contra o Desportivo de Chaves no sábado às 20h30 da noite, num sábado que fica recheado
com os 3 grandes a começar à tarde, com o Benfica às 3h30, o Sporting às 6 contra o Portimonense, e o Porto fecha o sábado com a recepção ao Desportivo de Chaves. Antes disso, vai a Madrid, vai tentar fazer algo de diferente em relação àquilo que fez o ano passado e, quem sabe, ganhar em Madrid, perante uma equipa que já se sabe que sabe defender bastante bem, mas que, apesar de saber defender bem, por vezes também mete água. Vamos ter de perceber isso amanhã às 8 da noite em Madrid. Da minha parte é tudo. Do Alberto e do... Francisco, queres dizer alguma coisa? eu estava aqui atravessado, eu só queria dizer isso relativamente às aquisições. E se calhar estou-me a repetir. A melhor aquisição do Porto é mesmo o Sérgio Conceição. E espero que um dia lhe saibam dar o valor que ele está a ter e que ele tem, e que não deram a outros que também o deveriam ter. A melhor aquisição do Porto é sempre o Sérgio Conceição. Para já tem no museu uma estátua, ok? Já é um começo. Mas de facto eu acho que ele às vezes é maltratado pelos associados injustamente. Portanto, às vezes põe-se a jeito, é verdade. Mas é o nosso melhor ativo, é o Sérgio Conceição. Muito bem, feito então este destaque especial ao Sérgio Conceição, e que nós já falámos aqui várias vezes nele, principalmente durante a época passada, que dissemos a capacidade que ele tinha, e isso foi reforçado várias vezes ao longo do tempo, foi reforçado que realmente este homem sabe cozinhar omeletes sem ovos. Para a semana a mais, 45 minutos a Porto. Alberto, Hélder, até para a semana. Fiquemos todos bem. Fiquem com Deus. Para a semana a mais 45 minutos à Futebol Clube do Porto.